Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Querido, sou grato a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele me concede de mais uma vez me dada esta oportunidade para estar falando aos casais deste campo de trabalho, e eu me sinto muito honrado com tudo que ouvimos nesta noite. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Raimundo Soares de Lima, a sua digníssima esposa, eu sou suspeito de falar, né, irmã Tezinha? A irmã Tezinha, pastor Neuto, também eu quero agradecer, nosso amigo, a irmã Simone, também agradecer todos os organizadores deste evento, e assim faço, agradecer a nossa irmã Lena, que nos convidou para estar aqui nesta noite. E também eu não poderia deixar de agradecer o nosso amigo pastor Jackson, como já foi falado aqui, que prefaciou este livro. Fica aqui a minha gratidão. A minha esposa, que é uma mulher que Deus colocou, Deus me presenteou, e eu me sinto honrado de tê-la ao meu lado, pois ela é a culpada de eu estar aqui nesta noite. Ela sabe por quê, né? Mas é um presente que Deus me deu e estou muito feliz. E eu convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4, verso 7. Os irmãos de Jardim do Vale estão aí? Amém? E se ninguém der glória, vocês têm que dar glória, viu? Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 7, diz assim: a sabedoria, antes de tudo, adquire sabedoria, para isso emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Queridos, quando nós falamos sobre casamento, sobre casais, e quando nós voltamos para este tema, o casamento como uma escola, normalmente nós ouvimos algumas frases, e tem uma que é bem conhecida de todos, é de que o casamento ele não vem pronto. O casamento se constrói, e esta frase ela reflete uma grande verdade, que é a complexidade da vida a dois. Não é fácil viver com uma pessoa que não faz parte da sua família de origem, e de repente Deus põe no seu coração, você se apaixona e casa, e quando você casa, você entende o que a palavra de Deus diz, que os dois se tornam uma só carne. Não é fácil viver a dois, porém, é um aprendizado, irmãos, que nunca acaba, nunca termina. E quando nós olhamos esta frase sobre a complexidade do casamento, é por isso que tem os períodos do namoro e do noivado. Eu tenho uma preocupação lá no Jardim do Vale, que o jovem só casa se ele fizer passar por um treinamento de o que é o casamento. Porque depois que casar não tem como se arrepender. Porque o casamento é para toda a vida. E nessa escola, nós temos que entender que exige de ambos os cônjuges uma aplicação, uma dedicação para aprender as lições que nos são colocadas e aplicar essas lições nas nossas vidas. Por quê? Porque nessa escola nós não vamos receber um certificado físico
Porque é um processo contínuo de aprendizado. É uma escola que nós começamos, mas nós não sabemos aonde vai terminar, porque a Bíblia diz que até que a morte o separe. E eu uso sempre uma frase e digo que até que Jesus volte. Eu não estou esperando morte, estou esperando Jesus voltar. Então o casamento é até que Jesus volte. Quando nós casamos, nós não estamos fazendo um curso qualquer, não. Nós estamos de uma construção de um legado. Por quê? Porque o nosso casamento deve servir de referência para as novas gerações. Como que os nossos filhos estão vendo, observando a nossa vida conjugal e como eles veem o casamento no futuro? Será que alguém diz assim, eu quero, quando eu casar, uma filha vai dizer, eu quero um homem igual ao meu pai. O filho vai dizer, quando eu casar, eu vou orar a Deus para que Ele me dê uma esposa igual à minha mãe, comprometida, um pai provedor. Ou os nossos filhos estão naquele grupo de que diz assim, Deus me livre de casar, quero saber disso não, para viver uma vida que os meus pais levam. Olha, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para a próxima geração. Já foi citado aqui nesta noite, 68 anos de casado, com a mesma mulher, né? Com a mesma mulher. Não adianta ter 50 anos de casado e foi casado com 3, não adianta. Porém, irmãos, nesta escola, nossa diplomação ou formatura não acontece no altar como foi falado aqui. Ela acontece no final de uma vida de aliança. Se você casou e ficou viúvo, e casou novamente, você não deixou de aprender, você continua aprendendo. Só que agora você está fazendo uma pós-graduação. Mas vai continuar aprendendo. Aí, por uma fatalidade, você fica viúvo novamente ou viúva novamente, aí você casa. Aí você vai fazer agora um mestrado, mas vai continuar aprendendo. Aí, misericórdia, né, irmão? Ficou viúvo de novo. Aí casou de novo, você vai estar fazendo um mestrado, mas vai continuar aprendendo. Porém, por favor, irmão, no caso de novo não, se você ficar viúvo já pela 4ª vez, vão achar que você está matando o povo. É só para os irmãos entenderem que é uma escola contínua. Não paramos de aprender. Porém, querido, dentro desta escola, e eu quero chamar a atenção, Ricardo, passa aí, não está passando. Dentro dessa escola, eu quero chamar a atenção para um grande mal que está destruindo os casamentos. Porque cada divórcio assinado é um atestado de reprovação de ambos os cônjuges. Por alguma razão, os dois fracassaram nessa escola. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas foi problema do outro. O divórcio, ele tanto é culpa de alguém que provocou o problema, e daquele que talvez pela sua passividade deixou que o problema foi provocado. E nessa escola, irmãos, pasme dizer, e nesta noite eu fico muito triste em dizer, lembra daquela época, alguns anos atrás, hoje as crianças não reprovam mais na escola, mas tinha aquela época da transição ali, né, que você ia para a 6ª série, que era, na 5ª série era 4 matérias só, e quando você ia para a 6ª série, era um monte de matéria. Aí tinha os meninos que tinham algum problema, déficit de atenção, alguma coisa, e reprovava 3 vezes da 6ª série, para depois passar para a 7ª. E parece que nessa escola chamada casamento, nos nossos dias, tem um pessoal que está com déficit de atenção.
Casar e descasar e divorciar, não sei se tem essa palavra descasar, né? Mas casar e divorciar parece normal, natural. E a Bíblia diz que até que a morte separe. Então aqui vem chamar a nossa atenção que nós devemos entrar nessa escola com um propósito que é para toda a vida. E eu só vou me formar quando Jesus voltar. E os dois pegam o diploma e sobem para o céu junto, porque é até que Jesus volte. Porém, irmãos, nesta escola, tem um escritor aí que escreveu uma frase tão linda aí, ó, e eu quero que você repita comigo. O casamento é uma escola. Como cônjuges, somos responsáveis em transmitir e assimilar conhecimentos. Pois nesta escola, somos alunos e professores. E juntos crescemos e evoluímos em cumplicidade e amor. Bonito, né, essa frase? O que essa frase nos diz, irmão, deixa bem claro que o marido e a esposa, eles ensinam e aprendem um com o outro por meio de atitudes e palavras e escolhas diárias. Pastor, mas eu não sou formado em nada, como que eu vou ensinar alguém? O teu comportamento, a tua postura como esposo, você estará ensinando lições importantes na vida conjugal. Aí vem um convite, seja bem-vindo à sala de aula mais desafiadora e recompensadora que você já frequentou. Por que desafiadora? Lembra que eu falei no início que a vida conjugal não é fácil? É por isso que a Bíblia deixa bem claro, deixará o homem, não deixará o menino, deixará o adolescente, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe iniciar a sua mulher. Casamento é para pessoas maduras, pessoas que já sabem o que querem. Então seja bem-vindo a esta sala tão desafiadora. E a primeira lição, irmãos, que nós precisamos aprender é a comunicação, como foi falado aqui nessa noite. Em toda a área da nossa vida, irmãos, nós temos que entender que a comunicação é muito importante, e a essencialidade da comunicação na vida conjugal é indispensável. Por quê? Tudo que nós vamos fazer, às vezes, quantos negócios deixaram de ser fechados, contratos fechados, por falta de uma clara comunicação, de uma comunicação eficiente. E com isso, muitas vezes a empresa não tem o lucro, e aquele que ia vender e ganhar uma boa comissão, não recebe, porque, por falta de comunicação, não apresentou o seu produto. Pastor, mas o que isso tem a ver com a vida conjugal? Na vida conjugal não é diferente. Por quê? Porque quando nós nos casamos, irmãos, nós temos que entender que a comunicação ela é essencial. No casamento o amor sobrevive do que é dito com coragem. Tem hora que a gente tem que ter muita coragem para falar alguma coisa, e dependendo da mulher que você tem. Não é não? É. No casamento o amor sobrevive do que é dito com coragem, do que é ouvido com ternura. Sem a comunicação, até o silêncio se torna distância. Olha o que diz Provérbios 25:11. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita em seu tempo. Comunicar não é falar o que quer. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós vamos falar. Por quê? Correndo mais um pouco aqui. A comunicação é um elemento essencial em todos os nossos relacionamentos. E quando falta essa comunicação no nosso casamento, o casamento ele entra em crise. Porque o marido já não entende mais a esposa já não entende mais o marido. Porque não estão sabendo se comunicar.
A comunicação no casamento, assim como em todas as áreas, no casamento também é importante essa comunicação clara. E a falta dessa comunicação, irmãos, ela transforma simples conversas, viu, aquela conversa diária, em longas discussões. E o grande perigo, eu vou dar uma dica para as irmãs, é quando o marido ele fica calado, quando ele não quer mais conversar, quando ele deixa você falar, você fala, ele fica calado só concordando. Aí é um grande perigo, porque parece que ele já não está mais emocionalmente ligado àquela que está falando. Então, quando você estiver falando muito, ele estiver quieto, você para, aí fala assim para ele, fala um pouco, viu? Aí você descansa. Pegou a dica? A falta de uma comunicação saudável leva casais que antes eram conectados e felizes a ser o quê? Tornar apáticos e se distanciar ao ponto de não ter mais alegria de estarem juntos. Eu acho que eu falei aqui, na palestra passada, eu só não levo a irmã Cristiane para trabalhar comigo, porque ela não trabalha na mesma empresa que eu. Se tem uma pessoinha que eu gosto de ficar perto, é ela. Porque quando ela está brava, eu estou quieto. E quando ela está quieta, eu estou quieto também. Pastor Raimundo, eu não tenho direito de ficar bravo. Não. Quem mandou casar, né? Casou porque quis. Os casais perdem esta alegria de estarem juntos. Não andam juntos, não compartilham momentos agradáveis. Até para viajar, não viajam juntos. Às vezes dá graças a Deus que o marido não pegou férias no período que ela queria viajar. Está faltando comunicação aí. Vamos andar um pouco mais? Olhando dentro da comunicação, nós não vamos entrar falando todos os elementos da comunicação, mas a comunicação verbal, essa que nós todos sabemos que é o falar. Porém, aquela comunicação verbal, para que a comunicação verbal tenha eficácia, é necessário atentarmos para alguns detalhes. O primeiro dele, o tom de quem fala. Como é que está a conversa lá? Como que nós conversamos? Vou citar um exemplo aqui. Você está tomando banho e olhou e a toalha não está lá, porque você esqueceu, ou seja, você nunca leva. Estou falando de homens. As irmãs não riam, não dá, fala Jesus, não fala nada disso, não ria. Aí você fala assim, amor, traz a toalha. Você nem falou por favor, falou, amor, traz a toalha. É diferente de você estar lá e falar, amor, oh, traz a toalha aí. É diferente, não é? É o tom de quem fala. Ela vai trazer, mas vai trazer falando algumas coisinhas, não vai? Vai, você não vai sair molhado do banheiro. Não. Vai ter algum caso que a mulher vai falar assim, então vem buscar, vai buscar você, né? Mas não pode, tem que ter uma comunicação. O tom de quem fala, a clareza da mensagem. Ô irmãs, nos ajude por amor de Deus, nós não temos o dom da adivinhação, é pecado o dom da adivinhação. Quantos homens aqui, não levanta a mão, por amor de Deus, lá mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, você já está deitado e ela fala assim, amor, estou com vontade de comer uma coisa gostosa. Por que vocês riram? Acontece lá também? Aí você fala assim para ela assim, mas o que é que seria, amor? Aí ela fala assim, não sei. Não, e o pior é que você vai querer ajudar ela. Falou, você quer alguma coisa gostosa? Aí você olha assim para você. Aí ela olha para você e fala assim, para de besteira, não é isso que eu quero não. Irmã, seja claro no que você quer. Amor, estou com vontade de comer, seja lá o que for, um baião de 2, 10 horas da noite, não tem problema, fale. Caldo de mocotó,
nesse frio, 10 horas da noite, não tem problema não, ele vai sair aí na rua procurando onde tem caldo de mocotó essa hora, onde tem alguma coisa aberta. Mas seja claro, seja o objetivo que você quer. Manter o estoque do filho só para esquentar, né, pastor? A comunicação não verbal, irmãos, é um outro instrumento que nós precisamos, principalmente os homens. Desculpa aí, nós irmãos, a gente é muito desligado das coisas. A mulher está falando com gesto, falando e a gente não entende, né? A comunicação não verbal, ela está presente nas entrelinhas de um diálogo. E às vezes ela está falando que está feliz, mas você olha o gesto que não está feliz. E você tem que entender isso. A comunicação não verbal é feita através dos gestos, sinais, movimento das mãos, né? Expressão facial. Gente, eu vou dar uma dica para os irmãos. Quando a mulher fechar a cara assim, viu? Ou balançar a cabeça de uma negatividade para você, um sinal negativo, já começa a orar e dizer: Jesus, aonde foi que eu errei? Já me perdoa agora, Jesus. Mas nós temos que estar atentos, irmãos, a esta questão da comunicação não verbal, porque passa grandes mensagens para nós. Precisamos estar atentos. Continuando. Porém, irmãos, dentro da questão da comunicação, nós como casais, nós precisamos exercer a comunicação não violenta. E aqui que nós temos que ter muito cuidado. Segundo Rosenberg, ele diz o seguinte, que a comunicação não violenta, ela é uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Sabe por que os grandes conflitos acontecem dentro do casamento? Porque muitas vezes nós não estamos nos comunicando com o coração, nos colocando no lugar do outro. Por quê? Para praticar a comunicação não violenta exige empatia e autocontrole, fortalecendo os vínculos e facilitando resoluções de conflitos. É por isso, irmãos, que lá em Colossenses capítulo 4, verso 6, Paulo diz assim, ó: o seu falar seja sempre agradável. Como que nós estamos nos comunicando? Aquela palavra agradável que o nosso cônjuge ouve e passa o dia inteiro ali, ó, se deliciando com aquela palavra, ou aquela palavra tão desagradável que você vai trabalhar e ela fica em casa só pensando na hora de você voltar. Ele vai voltar para casa. Então, como que nós estamos nos comunicando? Então, a comunicação não violenta, nós precisamos entender que ela pode ser aplicada em todos os contextos, e no contexto familiar, trazendo para o casamento, ela não pode faltar na vida a dois. Pois precisando aplicar esses conceitos, praticando de forma ativa esta comunicação não violenta. Para isso é necessário que ambos os cônjuges procurem desenvolver essas habilidades da comunicação não violenta. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender que para ter uma comunicação não violenta, a primeira coisa, precisa ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Aquilo que eu falei seria agradável se ela falasse para mim, ou se ele falasse para mim? Então isso que nós precisamos ter cuidado. A empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, emoções e perspectiva da outra pessoa, colocando-se no lugar dele. É por isso que Tiago escreve no capítulo 1, verso 19, dizendo: todo homem seja pronto para ouvir. Ô irmão, não falou toda mulher, todo homem. É porque já sabia que a mulher falava muito? Não, irmão, está inserido o contexto. A mulher tem que estar pronta para ouvir também. Todo homem seja pronto para ouvir. Mas é gostoso nós ouvirmos uma comunicação que não agride, que não menospreza. Aí eu faço uma pergunta: como está a tua comunicação com o seu cônjuge? Vamos lá?
De que forma está? Olha, graças a Deus que os filhos não estão aqui, não é? Você pode dizer amém? Imagine se o menino, o filho estivesse aqui olhando essas imagens e observasse e vissem nós nessas imagens. Como está a vossa comunicação? Como está essa comunicação com os cônjuges? Nós temos que entender que a palavra machucam, palavras agride, provocam feridas profundas. Então cuidado com o que nós falamos com o nosso cônjuge. Não seria melhor assim a comunicação? Olha aí, ó. Passa aí, Ricardo. Ó. Não é mais gostoso assim, irmão? Hã? Mas para que eu chegue a esse nível, lá de manhã a comunicação não foi violenta. Entenderam a mensagem? Entenderam aí? Então, vamos aprender a nos comunicar melhor. Os benefícios da comunicação não violenta. Vamos lá, satisfação na vida conjugal. E essa satisfação, ela traz também uma validação. Um casal que pratica uma comunicação eficaz e positiva passa a gozar de um relacionamento conjugal satisfatório. Irmãos, é tão gostoso quando você está do lado de uma pessoa que você sabe que o que você fala transmite a ela validação. Nós não podemos, irmãos, entender duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e andam se agredindo com palavras. Por que que nós temos aquele cuidado de quando chegar outra pessoa tão diferente, que nós nem conhecemos, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Educado. O rapaz fala até manso, né? O irmão fala até manso. E quando chega em casa é ríspido com a esposa. Humilha a esposa com as palavras. Agora doeu, não doeu, irmão? As irmãs me ajudam, falam assim: abençoa Jesus, que eles não vão dar a glória agora, eles não vão dar. Palavra agride. Ah, é? E as irmãs também. Palavras machucam. Então cuidado, porque muitas vezes o seu esposo ele precisa de uma validação através das suas palavras e você não valida. Mas na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Confiança e respeito mútuo vem através de uma boa comunicação. Na vida matrimonial, o quesito confiança é indispensável. Por quê, irmãos? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquilo que é o cabeça da igreja, crescendo em verdade e amor. No casamento não há espaço para meias verdades. Não existe meias verdades. Meias verdade é mentira. É olho no olho. É verdadeiro. São palavras diretas. E isso gera no nosso cônjuge confiança e respeito mútuo. Por mais que alguém venha falar alguma coisa, você vai dizer: a minha esposa não, jamais ela vai falar isso, porque eu sei quem ela é, e ela não falta com a verdade. Continuando, a comunicação deve revelar a verdade, não pode ter mentira. Então não faça de nenhuma maneira, esconda algo do seu cônjuge. Aconteceu alguma coisa? Meu amor, aconteceu tal coisa assim, vamos orar para o Senhor quebrar o laço. Pastor, você não conhece a mulher que eu tenho. Se eu falar um negócio desse, pronto, a casa caiu. Alguma coisa está errada. A sua esposa precisa confiar em você, o seu esposo precisa confiar em você de olhos fechados. Eu lembro, recém-casado, e a Cris, ela pegava o ônibus, e uma vez ela foi dar o vale-transporte para o rapaz, naquela época ainda tinha vale-transporte, e ele pegou na mão dela, ela foi dar o vale-transporte, ele pegou na mão dela. Ela olhou no olho dele e falou assim: eu estou te dando vale-transporte, eu não estou te dando liberdade para você pegar na minha mão. Ela chegou em casa e falou: meu bem, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: amém. E no sábado nós fomos pegar quem estava lá? O cobrador, o dito cujo. E ela não pensou duas vezes, falou: foi esse cabo aí. E eu, irmão, fortão naquela época, fortão.
Pensa o caba forte era eu naquela época. Acho que pesava 65 quilos, eu acho. Mas ele ficou com vergonha, ele baixou a cabeça. E eu passei na catraca me sentindo o Hulk. Assim, olhando para ele. E se ela não estivesse me falado, irmãos? Era o pegar na mão, amanhã era um elogio. Então, cuidado. Seja sincero e verdadeiro, porque uma boa comunicação revela toda a verdade. A comunicação deve revelar bênçãos. Eu já ouvi muitas vezes, irmãos, pessoas falar que o seu cônjuge e usar palavras inferiorizando o seu cônjuge. Aí quer que a pessoa seja abençoada. Pastor, você não conhece, aquele homem é um maledito. E o que é que você espera, você profetizando isso na vida do seu esposo? Por mais que ele não seja aquilo que você tanto sonhou, mas você que escolheu. Mas profetiza palavra de bênção na vida dele. Não, Senhor, está passando essa fase, mas ele é uma bênção. Ele vai ter um encontro verdadeiro e vai mudar a sua vida. Então não deixe que as suas palavras edifiquem e enriqueçam o seu cônjuge. Como? Palavras de bênção. Mesmo que você não está gostando de alguma situação, quando ele dormir, caladinha, põe a mão sobre a cabeça dele lá. Jesus, está aqui, foi o Senhor que me deu, eu estou abençoando ele, amanhã ele vai levantar diferente. Profetize bênção. Muitos vivem as suas palavras. Um grau de sucesso ou fracasso está diretamente relacionado às suas palavras. Quer melhorar o seu casamento? Profetize bênção sobre a vida do teu esposo, sobre a vida da tua esposa. Quer melhorar os teus filhos? Profetiza bênção sobre a vida dos teus filhos, porque a tua palavra deve revelar bênção, a tua comunicação deve ser reveladora de bênçãos. E para mudar de assunto agora, irmãos, a boa comunicação fortalece o vínculo matrimonial e revigora a intimidade. Tem uns irmãos que, por amor de Deus, irmãos, seja mais comunicativo. E não vai querer espiritualizar aquilo que não é para espiritualizar. Quer ver um exemplo? Seja claro e objetivo na sua comunicação com o seu cônjuge. Aí ele chega assim para a esposa: ô varoa, ô vaza. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, verso 1 ao verso 5, vaza? E a irmã ouvindo. É que esse corpinho aqui, que era meu, mas depois que eu casei não é mais meu, é seu. Ele está desejoso por esse seu corpinho aí, que não é mais seu, é meu. Então que tal a gente deixar que esses corpinhos, que não é mais seu e nem mais meu, e ela já fica em confusão, venha se saciar. Aí ela vai olhar e dizer assim: mais um pouquinho eu levanto a mão e me entrego agora a Jesus. Seja claro, objetivo. É chegar no ouvido ou está lá no serviço, manda um WhatsApp e diz: meu bem, manda as crianças para a casa da mamãe, que hoje quando chegar, aleluia. Tudo bem? Vamos lá, irmãos, vamos correr aqui, que se eu me empolgar, meu Deus do céu. A segunda lição dessa escola chamada casamento, irmãos, é honrando o nosso cônjuge. E aqui, irmãos, é um grande perigo quando os cônjuges, eles não atentam para essa lição. Porque honrar o cônjuge é a forma mais pura de glorificar a Deus no casamento. Por quê, irmãos? Porque quando nós honramos o nosso cônjuge, isso aplica nós temos atitudes que demonstram uma sensação de cuidado e bem-estar para com o nosso cônjuge. Às vezes nós queremos honrar todo mundo, e aquela pessoa que está do nosso lado, que nos suporta o tempo todo, nós a desprezamos. O ato de honrar o cônjuge deve sempre estar presente na vida do casal, apreciando e valorizando suas ações,
tratando um ao outro com respeito e dignidade. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitos casamentos em crise por causa de honra. Honramos todo mundo, mas quando se trata do nosso cônjuge, a pessoa vai e despreza, humilha. Essa aí, né? A mulher lá de casa, que a mulher lá de casa, ela não é casada com a casa, é sua mulher. Aquele homem velho, não é assim, é seu cônjuge. Palavra de honra. Honrar o nosso cônjuge não é uma tarefa muito fácil, não. Sabe por quê? Porque honrar é tratá-lo como algo de muito valor, de valor imensurável. É você olhar para o seu cônjuge e dizer assim, ó, não abre mão dela, não abre mão dele, porque é o bem mais precioso que Deus me deu depois da salvação. Eu posso dizer da minha esposa, a minha esposa é o bem mais precioso que Deus me deu depois da salvação, é ela. Aí você pode dizer, é que você não é casado com a mulher que eu tenho, problema seu. Ô pastor, você é grosso. Não, ore mais que Deus vai mudar ela, ela vai ser igual à mulher que você quer. Mas primeiro, talvez a mudança precise em você. Amém, irmãs? Vamos lá? Deixa eu correr, porque antes da meia-noite nós terminamos. Por que devemos honrar o nosso cônjuge? Pastor, por que eu devo honrar o meu cônjuge? Porque honrar é um mandamento divino estabelecido por Deus. Não é questão de querer, tem que honrar. Porque mandamento é para ser seguido, é para ser obedecido. Honrar é um mandamento divino e deve ser incondicional. Como que eu vou honrar uma pessoa que é desse jeito e daquele outro? Começa honrando. Aí ele vai ver, ela vai entender, ele vai entender que as coisas têm que mudar. Porque você está honrando e a outra parte não está também honrando. Ele vai entender, peraí, eu preciso mudar um pouco também. A partir do momento que você começar a honrar o teu cônjuge, vai provocar uma mudança também da outra parte. Como a esposa honra o seu esposo? Vamos lá. Ela honra o seu esposo como líder. E quando ela faz isso, ela recebe as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu lar. Sabe por que muitos lares estão vivendo um fracasso? Porque começando da esposa, ela não honra o seu marido como líder. E da mesma parte, irmãos, os filhos também seguem a mesma linha. Só que por outro lado também o marido deve honrar a sua esposa. Como, pastor? Em amor, refletindo o amor de Deus. Ô irmãos, o obreiro que desonra a sua esposa é complicado. Porque a Bíblia diz, Pedro escrevendo, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que até a oração do caboclo é impedida. E eu pego muito pesado, os irmãos do Jardim do Vale estão aqui, eu pego muito pesado nisso, porque eu não quero ninguém do meu lado, pastor Raimundo, porque eu pedi para o cabo fazer um pedido de oração, vem um bocado de pedido de oração lá, para Jesus curar, e o cabo fica maltratando a mulher e vai orar lá, Deus vai ouvir? Deus não vai ouvir. Você acha que a forma que você trata a sua esposa, aí chega, vai orar, Deus vai ouvir? Não, a Bíblia é bem clara, diz assim, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Aí as irmãs dizem, glória a Deus, pastor, é isso aí, agora eu vou também para o seu lado agora. Não adianta você rodopiar no aleluia, no remifrai, e não honrar o teu esposo. Como eu honro meu esposo, pastor? É cuidando dele. Não adianta você fazer missão para todo lugar lá e não fazer a missão necessária que é na tua casa. Também não, nem me venha dizer, não pastor, mas Deus te usa assim. Não, você está usando outra coisa. Mas a mulher sábia, ela edifica a casa. E tem outra, agora eu vou encher a bola das irmãs aqui, ó. Em nenhum momento na Bíblia, Deus fala que o marido coloca a mulher em lugar de destaque.
Mas para a mulher é diferente, não. Lembra da mulher virtuosa? O que a Bíblia fala? O teu marido, ele se assenta lá nas portas, lá com os reis, com os príncipes, com aquele, para julgar a cidade. Mas sabe por que ele está lá? Porque ele tem uma mulher virtuosa. Aí vai doer mais um pouco aqui. Sabe, muitas vezes porque você reclama que o teu marido às vezes não é aquilo que você quer, talvez até um fracasso, porque está faltando uma mulher virtuosa na vida dela que honre o seu marido. E quando isso acontece, o ministério flui, o trabalho flui, aonde ele chega é só bênção. Alguém vê ele chegar e diz assim: quem é esse aí? É o marido daquela irmã lá. Qual? Aquela irmã que ora, aquela irmã que educa os filhos, aquela irmã que cuida da casa, aquela lá, viu? Não mexe não, porque Deus vai revelar para ela lá, já fica quietinha aí, não envolve não, que ele tem dono. Então cuidado, vamos lá, honrando. Como eu honro meu marido? Opa, lá ele. Como eu honro a minha esposa? Vocês vão entender agora. Atitudes que demonstram honra. Cumpra as suas promessas. Irmão, se você falou para ela que vai chegar 10 horas da noite em casa, do trabalho, se teve algum atraso, manda um WhatsApp, meu bem, teve um trânsito aqui, mas eu vou chegar daqui 5 minutos. Honre as suas promessas, fala e cumpre. Amor, no seu aniversário eu vou te dar sei lá o que é. O que vocês querem, irmãs? Fala aí. Fala para ele aí o que você quer no aniversário. Aproveita agora. Eu vou trocar o seu celular. Aí chega no aniversário, não trocou. Não honrou com a palavra. Então honre a sua palavra. Cumpra com as suas palavras. Está honrando o cônjuge. Evite comparar o seu cônjuge com outra pessoa. E aqui é muito sério, irmãos. Eu sempre falo, há um dito popular que diz assim: a grama do vizinho é mais verde, não é? Não é? E eu descobri, sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Não, pastor, é porque é sintética. É sintética. É fake. É fake. Sabe aquele maridão que você vê por aí, né, todo educado com a esposa, e às vezes até abre a porta do carro, que isso é gentileza, né, nossa, se eu tivesse um marido como esse, mas talvez aquele maridão, aquela esposa que ele abriu a porta do carro, ela tem que dividir até o cachorro quente que ela sai para comer com ele lá na feira, o pastel. Não, eu pago o meu e você paga o seu. Ai. Eu já contei o beabá para uma que eu tenho lá de 14 anos. No dia que ainda não é tempo, né? No dia que alguém chegar aqui se engraçar, e você sair para comer o lanche, o elemento vem dizer: paga o seu que eu pago o meu, já fala na cara dele: meu pai nunca pediu para minha mãe pagar nada para ele. E eu já falo para o menino também, já tem 20 anos. Eu falo para ele: João, é assim, ele está estudando. Esse dia todo mundo, você não vai namorar, João? Ele fala assim: eu estou estudando, o que é que 2 livros vão fazer? Vai escorregar? Mas quando começar a estagiar, a trabalhar, quando começar a namorar, vamos lá, é você que tem que pagar para a sua namorada. Agora vai doer, segura aí que vai doer. Esse negócio de marido, que até para a mulher usar o carro, ela que tem que pagar a gasolina, está errado. Tu é o provedor, tu é o macho de casa. Ô irmãs, me ajuda, fala a Deus aí, fala, me ajuda por amor de Deus. Agora segura que vem para vocês também, agora para as irmãs. Volta aqui. A semana que vem eu vou terminar com as outras lições, tá? Não, vocês comprem o livro e vocês aprendem as outras lições em casa. Aleluia. As irmãs, não é que você trabalha, que tem o seu salário, que você acha que você não tem obrigação também. É um outro assunto. Deve ser no volume 2 lá, que nós vamos falar a questão sobre a finança também. Não tem um negócio meu dinheiro.
Não tem negócio o dinheiro dela, o dinheiro dele, é o dinheiro da família. Aquele que tem mais habilidade para administração, ele administra. Viu? Se a irmã trabalha também fora, tudo. Não é porque, eu não devo dar satisfação para o meu marido com o que eu gasto. Não, não é assim. A vida a dois, nós vamos falar depois sobre cumplicidade. A vida a dois precisa ter isso. Evite comparações, vamos voltar aqui, evite comparações. Né? Porque o casamento de alguém é... Lembra que eu falei da grama sintética? É fake. É só nas redes sociais. Mas se a tua grama está ficando meio amarelada, tem adubo. E o adubo é aonde? Na palavra de Deus. É na oração. Viu? Jesus, está difícil aqui em casa, a grama está ficando meio amarelada aqui. Jesus, manda um adubo aí você vem numa palestra de casais dessa aqui, amanhã ele vai encher o tanque do carro para você. Amanhã ele vai dizer, meu bem, Deus tocou em mim no sábado na reunião, lá na palestra, e está um cartão aqui, meu bem, compre aquele vestido que você queria. Vou até beber água agora. Volta aqui para mim, volta aqui, vamos lá, senão não termino. Demonstre admiração pelo seu cônjuge, demonstre admiração, seja qual for a sua profissão, olha para ele e reconheça que ele é um batalhador que está mantendo a casa em pé. Admire ele, admire ela, olha para ela e fala, meu bem, como é que você consegue educar esses meninos? Eu fico meia hora, eu já fico meio zureta, que nem diz assim, um menino corre para cá, e quando você chega, é uma paz, você fala com os meninos, assim, sabe? Os meninos obedecem à mãe, que é de um jeito assim, meu bem, eu te admiro, sabe? Você é 10, admire o seu cônjuge. Vamos continuar, só mais um pouquinho. Honrando o meu cônjuge, como eu devo honrar? Honrar o seu cônjuge em público. Como eu faço isso? Demonstre amor pelo seu cônjuge em público. Pastor, ela sabe o quanto eu a amo. Ela sabe, mas os outros também precisa saber que você a ama. Então, para isso você precisa, não comente os seus defeitos a ninguém. Todos nós temos defeitos. Casamento não é picadeiro de circo. Aonde o que acontece lá, todo mundo sabe para dar risada. Casamento não é isso, casamento é particular. Então não comente os defeitos do seu marido, do seu cônjuge, todo mundo tem defeito. Não fale dele para as outras pessoas. Como assim, pastor? Aí vai lá a menina e acaba com o marido para a mãe dela, mas detona ele. Se falar para mim, eu vou ficar muito bravo, né? Como pai, eu vou ficar muito bravo, como mãe vai ficar bravo. Aí amanhã, ele dá um beijinho no cangote dela, resolve tudo. Só que ele não pode dar o beijinho no cangote da sogra. Só que quando eles vão lá no almoço de domingo, a sogra está com o bico desse tamanho. Ele fala assim, a sogra está com raiva de mim. Mas é porque a tua mulher é culpada de ter fermentado a tua sogra contra você. Por quê? Porque ela não soube, ou ele não soube, resolver as coisas em casa. Então, casamento não é palco, casamento é intimidade, é particular, é resolver. Nunca usa palavras depreciativas com relação a ele. Isso é um frouxo. Irmão, o que é isso? A esposa fala disso do marido e fala para as amigas. Aí o marido, aquela mulher lá é uma relaxada. Não é assim. O que vão olhar e vão ver vão dizer da sua esposa, se o marido dela falou que ela é relaxada, é mesmo, se ele convive com ela, e com isso o quê? Vai o quê? Humilhando a esposa, vai fazendo que ela tenha uma imagem deturbada diante da sociedade. Defenda o seu cônjuge diante de qualquer ataque de alguém que queira defamar a sua imagem. Não mexa com a minha esposa, não. Que eu fico bravo. Você ainda não viu um homem bravo? É mexer com a minha mulher. Agora,
a pessoa mexer com a esposa do camarada. Aí ele fala, não, meu bem, não tem nada não. Ou, para aí. Que confiança ela vai ter em você como protetor dela? Então defenda, lute, defenda o seu cônjuge. Apoie os seus projetos. Honrar o meu cônjuge é apoiando os seus projetos. Ah, meu bem, eu tive uma vontade de empreender, eu vou fazer bolo de pote. Ainda tem isso, bolo de pote? Tem. Ah, meu bem, tem tanta gente fazendo bolo de pote, isso não vai dar certo. Mas a receita dela é diferente. Não, meu bem, agora eu quero fazer morango do amor. Ainda tem morango do amor? Acabou. Aí você vai dizer, meu bem, nem a maçã do amor a gente está vendo mais, o morango do amor foi embora. Mas se você quiser, eu vou comprar morango e você vai fazer, nós vamos orar e pelo menos esses vão vender. Apoiar os projetos. Agora a gente chega lá para os 48 anos, chega para a mulher e fala assim, ah, meu bem, agora eu acho que está na hora de tirar aquele projeto de voltar para a faculdade. Se fosse uma outra, dizer, mas velho desse jeito, agora deu uma de meninão, quer ir para a faculdade agora. Não, mas ela diz, estou junto, vamos lá. Aí até falo para os irmãos, na terça-feira eu não estou na igreja, mas minha mulher está, viu? Então aí vocês andam direitinho aí que ela está, e ela vai me falar tudo. E está sendo uma benção, irmãos. Mas para isso, eu tenho o apoio dela, ela apoia os meus projetos. E vamos para a última lição, irmãos. Antes da última lição, honrando o meu cônjuge na intimidade. Eu honro em público, mas também eu devo honrar na intimidade. Como que é isso, pastor? Honrar em público, às vezes, é muito fácil. Os irmãos viram que eu falei aqui? Que a irmã Cristiane, a maior bênção na minha vida, depois da minha salvação, é ela. Todo mundo ficou, tá. E ela sabe que eu sinto isso, e ela sabe o que ela é na minha vida. Mas tem muitos que falam, se falasse isso aqui, a mulher estava dizendo o quê? Mentiroso. Olha, não ficou nem vermelho. Por quê? Porque é na intimidade que nós devemos provar quanto nós honramos o nosso cônjuge. A intimidade conjugal é essencial para o casamento feliz, mas o princípio da honra deve ser respeitado nas relações íntimas. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará o impuro e os adúlteros. E aqui nós temos que ter cuidado. Eu volto novamente lá em 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Não defraude o seu cônjuge. Honre-o na intimidade. A intimidade requer reciprocidade. Nós homens, nós sabemos como nós somos. Animal. Né? A mulher é diferente, mas nós devemos honrar. Ah, pastor, a idade chegou. Ué, mas quem disse que tem prazo de validade? Os velhinhos também amam. Alguns anos atrás, chegou um irmão para mim e disse assim, pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei, o quê? Eu era bem novinho, irmãos, novo, estava iniciando o ministério. Será? Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, me ajuda. Eu falei, que foi? É que eu tenho 70 anos. E a mulher lá em casa falou que a partir de agora acabou. O que eu vou fazer? Eu falei, irmão, vamos orar. Será que ela não quer conversar com a irmã Cristiane? Para a irmã Cristiane, pastor, por amor de Deus, nem fala isso para ela. Não tem prazo de validade. É bem verdade que a intimidade é diferente. Se está tendo algum problema, irmãos, tem médico. Vai no médico. Ô doutor, eu acho que tem um negócio de um testosterona aí, doutor, eu preciso tomar esse negócio. Mas cumpra com o seu papel, honre o seu cônjuge, e não defraude o seu cônjuge. Vamos para o final? Honrando o meu cônjuge na fidelidade, seja fiel em tudo, tudo. Como assim, pastor? A traição não começa em um leito, a traição começa às vezes de uma mensagem que foi enviada e você não ignorou. Vigia.
Cuidado. Cuidado. Então, aquela mensagem que a sua esposa não pode ver, que alguém te enviou, isso já configura uma infidelidade. Porque o inimigo não precisa da casa inteira, ele precisa de apenas um prego. Esses dias eu estava vendo o comentarista, ele falando sobre isso, e ele diz que o homem tinha uma casa muito linda. Chegou uma certa pessoa e disse: você vende essa casa para mim? Ele falou: jamais, é herança. E a pessoa insistiu, por exemplo, a casa valia 1 milhão, ele dizia: não, eu dou 3 milhões nessa casa. Ele diz: não, é herança, é coisa do coração, não vendo. Aí disse que aquela pessoa olhou, tinha um quadro, aí ele falou assim: mas você me vende só o prego daquele quadro ali, na parede? Falei: tudo bem, quanto você paga? Não, eu vou pagar 500 mil só no prego. Aí ele vendeu o prego, e aquele homem foi embora. Passaram-se uns 15 dias, ele volta, só que agora ele volta com uma carcaça de um animal apodrecido, mal cheiroso. Ele vai entrando na casa, e de repente o dono da casa falou: ei, peraí, o que é isso? Ele falou: não, a casa é sua, mas o prego é meu, eu paguei pelo prego. Aí ele foi lá, colocou a carcaça no prego e foi embora. Só que no segundo dia a família toda não aguentava mais viver dentro da casa por causa do cheiro de putrefação, e tiveram que sair da casa. E às vezes muitos casamentos só está entregando o prego, vendendo o prego, e o inimigo, ele quer entrar e colocar uma carcaça e destruir a tua família. Então vigia. Aquela mensagem que foi enviada, que você até apagou, mas está gravada no teu coração, nessa noite o Senhor está repreendendo, dizendo: o inimigo só quer apenas colocar o prego na tua casa para destruir o teu casamento. Amém? E finalizamos, irmãos, com a lição sobre a cumplicidade conjugal. Eu vou lhe dever 2 minutinhos, cadê a Lena? Vou lhe dever 3 minutinhos, viu, Lena? Cumplicidade conjugal. O que é isso, pastor? É a conexão emocional e física que leva ambos os cônjuges ao entendimento e ajuda mútua. Lembra que eu falei, irmãos, agora há pouco sobre a questão financeira? Hoje, infelizmente, está entrando na igreja um feminismo disfarçado, irmãos, demoníaco, aonde lançando homem contra mulher, mulher contra homem. E isso tem causado um mal muito grande. Por quê? Porque isso está gerando um desconforto nas famílias, aonde a cumplicidade está sendo atingida de cheio, aonde a esposa já não está mais ligada nos mesmos objetivos que o esposo também não está ligado, porque cada um está querendo viver ao seu bel prazer, dentro da mesma casa. A cumplicidade do casamento é quando 2 corações caminham juntos na mesma direção, ajudando a superar as imperfeições e a construir uma parceria forte. Quando a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não quebra, e trazendo para o casamento, irmãos, um casamento, 2 cônjuges unidos, eles não dão brecha para o inimigo destruir o casamento, porque são cúmplices. Se um se levanta com um propósito, o outro está assinando embaixo. Se um tem um objetivo na vida, o outro está ligado no mesmo objetivo. Cumplicidade. Como nós demonstramos a cumplicidade no nosso casamento, irmãos, e o perigo dessa falta de cumplicidade no casamento? O que acontece? Distanciamento dos cônjuges. Ela não dá satisfação para mim, eu também não dou satisfação para ela. E cada um para o seu lado, casados. Surgimento de grandes conflitos. Aquilo que era normal. Um exemplo, pegar o lixo e pôr lá fora. Já vira uma briga. Não tem ninguém brigando aqui porque o marido não levou o lixo não, né? E pôs lá fora não. Não fala assim, fala a Deus não, porque vai denunciar. Incompatibilidade de propósito. Ele quer o carro vermelho, ela quer o carro prata. E acaba não comprando nenhum. Se não for o prata, eu não quero. Não, se não for o vermelho, eu não quero.
Faz par ou ímpar. E vai no meio termo. Assim, então nós vamos comprar o carro prata, mas com teto vermelho. Fechou. Pronto. Discórdia em compartilhar ideia. Outro perigo da falta de incompatibilidade. Porém, a compatibilidade, a cumplicidade, irmãos, ela tem benécias, tem frutos, tem bens para isso. Quando nós somos cúmplices do nosso cônjuge, nós desfrutamos do ápice da comunhão com ele, porque ele sabe que pode contar conosco. Segurança de compartilhar as nossas ideias, projetos e pensamentos com relação ao futuro. Isso é cumplicidade, companheirismo, amizade. Quem é o teu melhor amigo? Aí você começa a pensar agora, meu melhor amigo, a minha melhor amiga é a irmã Cristiane. Não existe esse negócio de casado ter melhor amigo que não seja a esposa. A gente tem amigos, mas a melhor amiga é a minha esposa. É ela que ouve os meus desabafos. E às vezes eu nem preciso desabafar, eu sou meio jururu, ela já cola do lado. O que foi? Pode falar. Falei, não é nada não, aconteceu, eu estou vendo. Só para essa cara assim de jururu, eu estou sabendo, porque cumplicidade sabe o que nós estamos passando. Sente. Como anda o nível da sua cumplicidade? Aqui nós estamos chegando no final. Vocês viram que o pastor é meio fake, ele fala, estou chegando no final, para vocês respirar e eu vou um pouco mais. Como anda o nível da cumplicidade no seu casamento? Vamos lá. Se você tem a liberdade de brincar com o seu cônjuge, sobretudo, em certas situações até envolva questões sexuais, e o outro não fica ofendido. Isso é cumplicidade. Será que sua esposa chegar assim do seu ouvido e falar, hoje foi ruim, hein? Como você vai responder? Você vai rir ou você vai sair revoltado? E seu esposo chegar assim no seu ouvido e dizer, ei meu bem, vai faz 15 dias, hein? Misericórdia. Você vai ficar brava? Não, cumplicidade é dar risada. Meu bem, mas está difícil a coisa, a correria está muito. Quando a gente vai pensar nisso, eu já estou dormindo faz hora. Se mesmo com o passar dos anos, vocês ainda traçam metas. Isso é cumplicidade. Os anos passaram. 68 anos de casado, mas eu tenho certeza que os dois sentados naquela cadeirinha lá no sítio balançando, os outros ficam pensando. Mais um bisneto que está vindo, né? Daniel? Mais um bisneto. Não é profecia, não. Segura, não é profecia, não. Cadê o Raí? Mais um que está chegando, mais um bisneto. Eles ficam ali projetando, meu bem, né? Outras vezes, quando a gente vê esses meninos, essa nova geração correndo aí, tudo assim, projetos. Lembrando da data do aniversário, os dois, né? Lembrando lá quando chegaram em Jaciara, e hoje quando estão, e os projetos ainda para frente. Mas o pastor com já 91 anos ainda tem projeto sim, e grande. Só que assim, a irmã Tezinha está do lado. E larga para ver. Você tem hábito de chamar o seu cônjuge de maneira sensual? Fala assim, uhul. Ô, véia, chega aqui. Que véia, irmão? Ô, meu amor, né? Isso é cumplicidade. Mas qual é o ápice da cumplicidade? E aqui eu prometo para vocês que eu paro para vocês ficar com gostinho de quero mais, e aí depois compro o livro. Quando nós olhamos para o futuro, e quando eu estava escrevendo essa parte aqui, irmão, não é que meus olhos encheu de lágrimas, acho que eu fiquei meio, a idade vai passando, você fica meio chorão. Ou o ápice da cumplicidade conjugal, quando olhamos para o futuro distante, e não imaginamos viver sem poder receber um abraço do nosso cônjuge. Isso dói. E olhar para o futuro e não me ver do lado da irmã Cristiane. Quando não conseguimos imaginar não poder andar de mãos dadas com a pessoa amada e poder compartilhar as nossas conquistas
e também os nossos fracassos. Quando nós pensamos e não imaginamos um momento como esse. E quando chegamos ao nível de não nos vermos sem a pessoa amada ao nosso lado, e só em imaginar que podemos chegar a este dia, nos apavora saber como será a vida sem a pessoa que tanto nós amamos. Cumplicidade. É eu olhar para o futuro, e quando eu imagino que no futuro eu posso não estar do lado da irmã Cristiane, isso me apavora. Mas o que me traz esperança é que eu espero Jesus hoje, que eu posso não passar por esse vexame, por essa tristeza na vida, porque Jesus vai vir nos levar, e Ele pode me levar junto com ela. Eu sei que lá no céu não casa e não dá em casamento, mas eu vou pedir, Jesus, se puder, deixa a alminha dela junto da minha, porque eu sou feliz aqui, e eu tenho certeza que no céu, irmãos, é melhor ainda. Amém? Como anda a sua cumplicidade? Ela pode contar contigo? Ele pode contar com você? E finalizando, irmãos, a última lição nessa escola chamada, a última de hoje, dessa escola chamada casamento. É definindo as prioridades. Qual o nível de prioridade é o teu cônjuge? Primeiro, irmãos, Deus. Segundo, o cônjuge. Terceiro, filhos. E o resto, os demais. Pastor, a minha prioridade é a minha mãe. Está errado. A partir do momento que nós casamos, o número 1 da nossa vida, depois de Deus, é o nosso cônjuge. Como eu defino a prioridade? Quando eu não aceito que ninguém interfira no meu casamento, isso eu estou definindo a prioridade. Minha esposa é prioridade. E aqui vem um conselho para nós como pais. Amanhã, Jesus, eu não gosto nem de pensar. Minha filha vai arrumar um cabo e vai casar. Conselhos irão pedir, sim. E nós como pais vamos dar conselho e aconselhar, porém, nós não devemos interferir na casa dos nossos filhos. Amém? Para nós pais? E nós temos que entender, nós como casados, agora como filhos casados, nós não podemos deixar que a família que nos formou destrua a família que nós estamos formando. Lembra que eu falei da que fala para a mãe e ela fica com raiva do genro? Lembra que eu falei lá no início lá, que a gente tem que ter cuidado e não falar mal do nosso cônjuge para ninguém? Que casamento é intimidade, não é palco, não é picadeiro de circo. É aqui onde você define a prioridade. Um negócio tão bobo, irmãos. Eu lembro que quando o João nasceu, o primeiro nasceu, a gente maria ele de primeira viagem. Aí eu fiquei sabendo do negócio de uma quarentena, depois que o menino nasce. E eu cheguei para o doutor, mas esse negócio da quarentena é 40 dias mesmo? Como que é esse negócio? Aí ele disse, não, rapaz, é assim, explicou, não, a sua esposa é uma cesárea, vai com calma aí, vai, tem paciência, entendi. Mas o problema, pastor, mas o que isso tem a ver com prioridade? Quando os filhos nascem, tem muitas irmãs que voltam toda a prioridade para os filhos, esquece do marido. Não é assim. Aí eu vi um menino amamentando, sabe aquela, chega o leite, escorria pela boca, o menino todo feliz lá, e eu todo jururu. Ah, não, eu não me conformei. Eu cheguei na doutora, na pediatra, doutora Dalila, falei, doutora Dalila, me explica uma coisa. Ô irmão, não ri não, é sério o negócio. Ô doutora Dalila, me fala uma coisa, o que foi? Quanto tempo ele tem que mamar? Ela falou, seu Eliseu, é o seguinte, 1 ano, depois de 1 ano é só fazer o peito de chupeta. Falei, entendido, fechado. Com 1 ano eu bati na porta do rapaz.
Falei, filhão, é o seguinte, a partir de agora, mamãe vai fazer papinha de legumes. Você vai comer sopinha, tem leite nã, tem leite ninho, tem tudo o que for, menos uma coisa. Você não mama mais na minha mulher. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem menino com 5 anos lá, mamar, e a mãe dando peito para o menino de 5 anos, deixando o marido de lado? Não, irmãos, entenda isso, é prioridade. O teu marido é prioridade. Agora eu finalizo de vez. Coisa simples. Lá em casa, quando eu pego a chave do carro, os dois já entendem que quem vai do meu lado é a minha mulher. E eles já vão para o banco de trás. Tem dia que eu chego e falo assim, João, leva o carro. A Isabela já entende, opa, eu vou para o banco da frente. E eu e a minha mulher, vamos de Uber, os dois de mão dada. Agora tem pessoas, irmãos, casais, que depois que o menino nasce, a mulher vai lá atrás, nunca mais sentou na frente com o marido. Desculpa, mas está errado isso. Pastor, mas por que se o menino se engasgar? Eu colocava o bebê conforto bem no banco de trás no meio, e ela ali do lado, colocava a chupeta na boca do neném, e com aquela mesma mão ela vinha e passava na minha perna assim, meu bem, eu te amo. Prioridade. Nós temos que definir prioridade na nossa casa, porque os nossos filhos vão crescer entendendo. A número 1 lá em casa, quem é? É a irmã Cristiane. E o número 1 quem é? É o lindão aqui. Então, irmãos, que Deus fale melhor nos nossos corações. Amém? Então, fiquei faltando ainda algumas lições, mas depois você tem como aprender essas lições. Que Deus continue abençoando a todos. Está vendo? Prende aí. O marido não deve deixar a mulher para trás. Se ele vai numa rua, a mulher tem que estar do lado da parede, não do lado de fora da calçada. Calçada está aqui, ela vai aqui. Voltou, ela vai para lá. Lado esquerdo, lado direito. Porque ele é protetor e não protegido. Se ele souber fazer assim, ele está honrando. Porque quando ela está do lado de fora e ele vai aqui, ela está exposta ao perigo. Quando ela vai aqui, ele é que está exposto ao perigo. Isso faz parte da vida conjugal. Respeito, consideração e saber se conduzir com a vida conjugal. Quando a gente faz isto, o casamento fica assim mais ou menos como o meu. Quantos dias? É? O marido tem medo de parar. O medo que tem? Quando o marido tem medo de barato, ele precisa se entregar para Jesus de novo. É assim. Porque, olha, irmão, eu confesso a vocês, eu pego até uma cascavel, viu? Eu já peguei um tamanduá bandeira, amarrei e levei para casa. No meio o tamanduá bandeira, amarrei e levei para casa, com 60 quilômetros de distância. Quando eu cheguei em casa, a cachorrada, na cidade, a cachorrada correu todinha. Aí eu soltei o tamanduá, eu pensei, pastor, você é doido? Ora, eu vou ter medo de tomar uma bandeira. Ele me fez macho e acabou. Queridos, ficamos em pé, vamos louvar ao Senhor. Eu creio que muitos irmãos conheçam esse hino. Vamos adorar a Deus junto. Há um novo dia para todas as situações que nós possamos estar passando ou vivendo.
estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo, pois tu és tudo, és tudo, és tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo, pois tu és tudo, és tudo, és tudo para mim. Aleluia, Meu Senhor, eu só quero adorar, pois tu és tudo, és tudo, és tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero
pode abraçar seu cônjuge aí? Isso. E fala para ela, fala para ele assim, ó, é por toda a vida. Viu? Cumplicidade total. Você é a minha prioridade. Você tem comunhão para orar por ela aí agora e por ele? Vamos orar? Viu? Você está esperando eu orar, né? Não, mas você que vai orar. Começa a orar aí. Eu não estou te ouvindo, começa a orar aí. E Senhor, obrigado. Obrigado pela esposa que tu me deste. Obrigado, Senhor, pois ela é, Senhor da glória, um presente dos céus para mim. Deus, me ajuda e me ensina a cada dia a ser melhor. O melhor cônjuge. Que eu possa cuidar, que eu possa zelar, que eu possa proteger, Senhor, desta joia que o Senhor me deu. Deus, continua, Senhor, me dando graça, me dando força, para ser, Senhor, o mantenedor, o protetor, o ajudador. Senhor, aquele que defende, Senhor, a minha esposa de qualquer perigo. Pai, continua, Senhor, me dando graça. Deus da glória, Deus bendito, que eu seja, Deus, um esposo, Senhor da glória, que ela tanto sonhou e que ela tanto necessita e precisa. Pai querido, Deus bendito, Senhor, eu te agradeço por tudo que tu fizeste na nossa vida nesta noite. Continua nos abençoando, abençoando este ministério, abençoando cada casal, cada família aqui representada nesta noite. Por isso, Deus querido, assim nós cremos, Senhor da glória, e te agradecemos para todo sempre. Amém, Jesus. Aguarda um minutinho. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Digam todos, amém.